Você sabe que nós estamos falando, esse módulo, né? Nós estamos falando a respeito de princípios. E tem algumas divisões dentro desses princípios, né? As nossas 4 primeiras aulas, né? Nós falamos sobre princípios básicos da palavra do Senhor. E agora nós estamos falando sobre as práticas espirituais, né? Então, nas práticas espirituais, nós falamos sobre vencer o pecado, né? Aula 1 e 2, subindo o rio de Deus, né? Que foi a última aula. E hoje eu gostaria de falar sobre jejum, o verdadeiro jejum. Talvez você fale, ai pastora, mas eu sei sobre jejum, eu conheço sobre jejum. Quando a pastora Maria Luísa pregou sobre disciplinas espirituais, ela falou sobre jejum, mas eu já quero tranquilizar você que eu não vou falar as mesmas coisas, amém? Eu quero compartilhar uma dimensão nova que o Senhor tem trazido na minha vida. Em uma das aulas eu até comentei, né, sobre algo que o Senhor havia me dito, e eu acho muito importante falar com vocês em relação a isso. Na verdade, assim, eu acho fundamental, porque o jejum, ele muitas vezes ele é muito mal interpretado. Você sabe que quando eu me converti, eu tinha a minha igreja, mas eu ia estudar em uma outra igreja, né? Todo o ensino, né, a escola de assuntos bíblicos, eu ia para uma outra igreja, porque a minha igreja, na época, não tinha o ensino da forma que eu precisava. Queridos, eu precisava. Eu vinha de um contexto de muitas religiões, de conhecimento de muitas filosofias, muita porcaria. Sabe quando o pastor falou lavagem cerebral? Né? Uma vez, sempre as pessoas gostavam de falar isso para mim, né? Que haviam feito lavagem cerebral em mim, E um dia eu falei para o Senhor, Senhor, eu não gosto quando as pessoas falam que fizeram lavagem cerebral em mim. Eu me sinto uma tonta, eu disse para o Senhor. E o Senhor disse, mas foi feito mesmo. Porque quando alguém está com problema no intestino, o que fazem? Lavagem intestinal. Realmente foi feita uma lavagem na sua mente, para sair toda a porcaria que havia. Então eu precisava aprender da palavra do Senhor, eu precisava. E eu me lembro que eu fui, né, numa igreja assim maravilhosa, no ensino, eles eram mestres na palavra, algo poderoso mesmo, foi transformador para a minha vida, era necessário. O Senhor sabe o que faz, né? Mas eu me lembro que existiam alguns pastores, mas o pastor que eu mais admirava, porque além de conhecer a Bíblia bem, quando ele abria a boca tinha muita vida. Tinha muita vida. Aliás, aquela igreja era cheia de pessoas assim, né? Tinha uma pastora que, em algumas aulas dela, ela tocava o violão, para cantar uma musiquinha igual o pastor cantou hoje. Cantou bem, né? Mas em casa com fone não é assim não, viu, gente? Em casa com fone só Jesus recebe, viu? E essa pastora, ela pegava o violão dela, ela não tinha uma voz que a gente podia dizer, nossa, que voz bonita, né? Aquela voz gostosa de ouvir, né? Não era super afinada, queridos, mas quando ela pegava o violão e ela cantava alguma música para ensinar a respeito do que ela estava falando, era sobrenatural. Então, aquela igreja tinha essa característica, né? E aquele pastor que eu admirava muito, ele dizia assim, eu não sou muito de fazer jejum, porque eu acredito que nós temos que obedecer ao Senhor, que nós temos que agradar ao Senhor, que nós temos que nos santificar ao Senhor. Então, eu não sou muito de fazer jejum. E você sabe que aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu fui seguindo essa linha. Eu fui seguindo a linha da obediência, eu fui seguindo a linha da santidade, eu fui seguindo essa linha, mas já que aquele homem, né, que eu admirava tanto, disse que não era tão importante assim, então, né, eu não tinha essa prática. Mas eu quero dizer para você que o Senhor me ensinou algo diferente. Amém? Não sei se...
Eu espero que o senhor já tenha falado com ele a respeito disso, de repente até falou, né? Mas, enfim, eu vou falar para você o que a palavra do Senhor diz, que o jejum para nós que conhecemos o Senhor é uma prática espiritual muito importante, queridos. Muito, vai muito além do que a esfera natural. Né? O jejuar, ele não pode estar na esfera natural. O jejum vai muito além disso. Mas um texto para deixar você pensante, né? Abra em Isaías 58, que vai falar sobre o verdadeiro jejum, né? Por isso que eu até dei esse tema para essa aula. Eu acredito que a maioria de vocês conheçam, né? Já dei aulas sobre isso, sobre o capítulo todo. Hoje eu não vou falar sobre o capítulo todo, vou falar só até o verso 7, né? Para você entender o porquê que às vezes nós acabamos pensando dessa forma mesmo, né? Queridos, a Bíblia não se contradiz, amém? Ela não se contradiz. Quem diz que a Bíblia se contradiz é porque não conhece a Bíblia. Não sabe estudar a Bíblia de fato. Não tem comprometimento com a palavra do Senhor. Queridos, tem estudante de Google. Queridos, de Google, aparece coisas ótimas, aparece. Mas aparece heresias. Muitas heresias. Então, Isaías 58 diz assim, o verdadeiro jejum. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta-te a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. E à casa de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça, e não deixa os mandamentos do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, e têm prazer em se chegar a Deus. Dizem, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas, e explorai todos os vossos trabalhadores. Para contendas e debates, jejuais, e para ferires com um punho iníquo, não jejues como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. É este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? É isto o que chamas de jejum, e dia aprazível do Senhor? Não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu o cubras, e não te escondas do teu próximo? Ai, que coisa linda, né? Que coisa linda, né? Então, então existe aqui um diálogo, né, entre o povo de Deus e o Senhor, e o povo está dizendo, Senhor, por que nós jejuamos, e o Senhor não ouve a nossa voz? Por que nós clamamos, e o Senhor não nos ouve? E o Senhor diz, mas é para mim que vocês jejuam? Foi isso que eu pedi para vocês? Que vocês afligissem as suas almas e se cobrissem com panos de cinza? Foi isso? Eu não pedi a vocês que... E daí ele começa a falar, né? Ele fala aqui, não vou falar sobre isso porque não dá tempo, mas ele fala aqui sobre socorro espiritual e socorro material, né? Socorro no nível espiritual, socorrer pessoas no nível espiritual e socorrer pessoas no nível natural, né? Então, quando ele fala eu falo que não vou falar, mas eu não aguento, né? Quando ele fala de socorro espiritual, ele vai falar que despedace o jugo, que desate, né, as ligaduras da injustiça e tal. Então, ele está falando de coisas espirituais. Quando você chega na vida de alguém para transformar a vida espiritual da pessoa. Mas ele também fala de coisas naturais, de socorro natural.
Não é para você dar de comer para quem precisa? Não é para você vestir quem está nu? Não é para você socorrer os que estão desesperados? Não é para você colocar para dentro da tua casa aquele que não tem casa? Né? E aí eu vou abrir um parênteses e vou dar isso de antemão para você, né? Você sabe que eu coloquei aí no grupo esses dias que tinha algo para acontecer na igreja, né, queridos? Não falei, né? Vocês ficaram todos curiosos, né? Você sabe que, como o pastor disse, né, existe uma ordem para as coisas, né? Às vezes a gente gostaria de fazer muitas coisas, mas não dá para fazer tudo de uma vez, por falta de muitas coisas, às vezes por falta de tempo, por falta de recursos e por falta de entendimento também. Às vezes a igreja não está preparada para aquilo e nós, como pastores, nós temos que olhar o momento que a igreja está preparada, né? Eu não posso colocar um jugo em cima de vocês, né? Eu preciso respeitar o tempo de revelação de cada um, né? Eu acho que isso é um dos desafios mais grandes dos pastores. Mas nós acreditamos, né? Eu tive uma direção do Senhor, nós acreditamos que é o tempo de nós fazermos uma assistência social poderosa dentro da nossa igreja. Então, para nós entrarmos neste bairro de uma forma poderosa, não levando apenas o espiritual, mas cuidando de uma forma natural também, né? Então, eu pedi ajuda para 2 assistentes sociais, né? E uma já preparou, que aliás é da nossa igreja, já preparou o projeto. Então nós estamos preparando. Sabe por quê? Porque isso é vontade do Senhor. Amém, queridos? Isso é vontade do Senhor. Então nós queremos entrar neste bairro de uma forma verdadeira e poderosa. Cuidar da vida espiritual deles e cuidar do natural também. O que a igreja puder fazer para tirar este bairro da condição, nós vamos fazer. Amém? Nós vamos fazer. Nós precisamos fazer isso. O bispo, ele falou aqui, né, o bispo vem hoje à noite, amém, queridos? No chá de homens, ele falou que, e eu entendi que era uma forma profética, e é verdade isso. Ele falou que este ministério tem sido um oásis dentro deste bairro. Sabe o que é oásis, né? Oásis no deserto, só sol, só areia, né? Só calor, e de repente você chega num lugar, tem palmeira, tem água, isso é oásis, existe, né? Você imagina, a pessoa dentro do deserto, desfalecendo, aí chega, tem sombra, tem água, né? Então, essa é a nossa intenção, mas sobre isso eu vou falar depois, só fiz para adiantar, né? Então, o que o Senhor está dizendo? É isso que vocês chamam de jejum? Que vocês fiquem de cabeça baixa, sem comer? Aí você pensa, mas é para fazer jejum ou não é? Então eu queria que você fosse em um texto comigo, Mateus, acho que é 23, deixa eu achar aqui minhas anotações. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. É um assunto diferente, né? Mas eu quero que você entenda o princípio, ok? Nós vamos falar do princípio. Mateus 23, 23, diz assim. Então, Jesus está falando... Jesus, amém, queridos? Todo mundo sabe, né? A minha Bíblia, como ela é a Thompson de Estudo, que está escrito em vermelho, são palavras de Jesus, né? Então, Jesus fala assim. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Nossa, né? Que elogio, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. Quais são estas coisas? Justiça e fé, né? Você sabe que no português é assim? O que está mais próximo, quando fala essas coisas, ele está falando do texto que está mais próximo. Essas coisas. Quando fala aquelas, é do que está mais longe, né?
você sabe. Se você não souber, agora está sabendo, mas é assim, é assim. Então, ó, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dai o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, que é a misericórdia, a justiça e a fé, sem omitir aquelas, que dar o dízimo de tudo que eles davam. Então, o que isso tem a ver com o jejum? Nós temos que fazer estas coisas sem omitir aquelas. Nós temos que jejuar sem deixar de fazer o que é mais importante na lei, que é atender as pessoas no espiritual e as pessoas no natural. Amém, queridos? Vocês entendem isso? É o mesmo princípio. Então, às vezes, a pessoa lê Isaías 58 e fala, não preciso mais jejuar. Porque durante muitos anos eu vivi assim. Não que eu não jejuava nunca, eu jejuava, mas sabe assim, jejuava, né? De vez em quando, né? Quando tinha, sei lá, né? Mas amém, há tempo para tudo, o Senhor respeita o nosso tempo e o Senhor nos ensina, amém? Mas muitos anos eu vivi assim, por causa de Isaías 58. Então eu falei, eu vou buscar estas coisas, eu vou buscar desatar as ligaduras, salvar o oprimido, socorrer o pobre necessitado, mas é para fazer estas coisas sem omitir aquelas. Porque senão, o que seria da palavra quando o Senhor falou para Josué que era para levantar um jejum santo? Você lembra o que o Senhor falou para Josué? Josué 3:5 ou 5:3, deixa eu ver, acho que é 3:5. Josué 3:5, o Senhor diz, santificai o povo, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. E esse santificar o povo era o jejum. Ué, mas é para fazer jejum ou não? É para fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Amém, queridos? Como nós falamos aqui, na outra aula, você tem que ter revelação. Não adianta você fazer as práticas espirituais como um ritual, sem vida. Não adianta. Nós temos que ter revelação, nós temos que saber o que nós estamos falando. O pastor não estava aqui na aula anterior, quando nós falamos de subir o rio de Deus, sobre louvor e adoração, mas hoje ele falou sobre isso. Às vezes nós cantamos e nós nem sabemos que estamos cantando. Nós não falamos disso na aula anterior? Não adianta. Né? Não é o cantar. Existe algo atrás disso. Então, você vai... E o Senhor estava falando assim, vocês... E depois tem alguns textos, né? Eu espero... em uma aula só, talvez duas, eu não sei. Vamos ver do jeito que discorre isso. Mas o Senhor pega pesado com eles. O Senhor fala, em Jeremias o Senhor fala, vocês jejuam e eu não ouço. Vocês jejuam e oram, claro, né? Que o jejum é acompanhado de oração. E eu não ouço. Deixa eu ver se eu tenho a referência aqui para você abrir. Jeremias 14:12. Vamos lá, rapidamente. Jeremias 14:12. Jeremias 14:12. Diz assim, Jeremias 14:12. Eu vou ler a partir do 11. Então o Senhor me ordenou, não ores nem intercedas em favor deste povo. Ainda que jejuem, não ouvirei o seu clamor.
Mesmo que ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não os aceitarei, nem tereis nele qualquer prazer. Contudo, eu os destruirei por intermédio da guerra, pela fome e através das pestes. Porque o povo estava em pecado, amém? Eles estavam fazendo essas coisas, aliás, aquelas coisas estavam, mas não estavam fazendo essas, eles não estavam fazendo o que era para fazer. O povo estava em pecado. Então, queridos, é claro que não adianta nós jejuarmos se nós não estivermos fazendo o verdadeiro jejum de Isaías 58. É claro que não adianta a gente, né? E a palavra do Senhor diz que não é para nós ficarmos, abra lá, Mateus 6,16. Mateus 6,16. Mateus 6,16 diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuardes, unge tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Né? Tem pessoas, vou falar o que eu creio, tá, queridos? Pode até ter pessoas que pensam diferente de mim. Nós estávamos no Chico Mendes e a Esther, e a gente foi comprar, não sei se foi pipoca para o Luca, eu não sei, rapaz, eu não me lembro exatamente a história, mas o que importa é a moral da história, né? E daí o rapaz perguntou para ela se ela não ia querer e tal, e ela disse que ela estava jejuando. E ela estava mesmo. E daí o rapaz falou para ela: não pode falar que está jejuando. E eu vou falar para você o que eu creio. Eu não creio que é isso que o Senhor está querendo dizer, que você não pode falar que você está jejuando. O que não pode é você fazer aquela cara de piedade porque você está jejuando. Ai, eu estou jejuando. Ai, que sacrifício que é o meu jejum. Ai, como eu sou espiritual. Eu creio que é isso que o Senhor está querendo dizer. Então, então o Senhor está dizendo, não é para vocês ficarem com cara de que está morrendo. Você viu o que ele falou? Lava o rosto, né? Fica bem. As pessoas não precisam, né? Numa outra versão diz que quando as pessoas agem assim, elas já receberam a sua recompensa, né? Qual é a recompensa? Nós vamos ter uma aula sobre recompensa. Você aguarde, porque vai ser maravilhosa. Qual é a recompensa das pessoas falarem: uau, ele está jejuando, como ele é espiritual. Nossa, que difícil fazer o jejum. Essa é a recompensa. Então, o que está nas entrelinhas? Que existe uma recompensa para quem jejua. Amém, queridos? O Senhor não falou? Porque aquele que te vê em secreto te recompensará. O jejum é importante ou não é? O jejum é importante. Então, nós só precisamos saber que nós temos que fazer essas coisas e não deixar de fazer aquelas. Nós precisamos ser íntegros, amém, queridos? O pastor falou de Jó, que eu amo Jó. Eu amo Jó. Quando eu chegar no céu, uma das primeiras pessoas que eu vou atrás é de Jó. Nossa, eu acho ele demais. A palavra do Senhor diz alguns adjetivos para ele. Que ele era bom, reto, íntegro e se desviava do mal. Olha quantas coisas, né? Quantas coisas o Senhor falou dele. E falou de integridade. Integridade é totalidade. Você entende? Integridade, queridos, é por inteiro. Não é fazer só essas coisas. É fazer estas coisas e mais aquelas coisas para ficar completo. Você está entendendo? Amém? Você está entendendo? Então é claro que não adianta você se matar de jejuar se a sua vida é uma vida de pecado, se a sua vida é uma vida de transgressão, se você não está nem aí para as pessoas que estão presas espiritualmente. E é por isso
que em todo Tadel nós temos falado, queridos, vamos ganhar vidas para o Senhor Jesus. Porque se nós temos o desejo de ganhar vidas para o Senhor Jesus, então é porque nós nos preocupamos se as pessoas estão amarradas espiritualmente, se as pessoas estão atadas espiritualmente. Amém, queridos? Nós entendemos, isso é uma verdade para nós. Então, assim, nós falamos, ganhe vidas, chame para a tua casa de milagres. E é claro que você vai avaliar a motivação do seu coração, Deus vai avaliar a motivação do coração dos pastores, se os pastores estão falando isso para você, para encher as casas, encher a igreja, ou para desatar os oprimidos. Nós precisamos ter essa verdade no nosso coração. Nós precisamos olhar para o irmão, olhar para alguém e se compadecer com a necessidade, que fala em Isaías 58. Se a pessoa não tem roupa, me incomoda a pessoa não ter roupa. Eu vou fazer alguma coisa para que ela tenha. Se a pessoa não tem comida, me incomoda ela não ter comida. Eu vou fazer alguma coisa para que ela tenha, porque essa é a vontade do Senhor. Então nós precisamos fazer estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse, agora eu vou entrar de fato, né, assim, no que eu gostaria de compartilhar com você. Abra em Levítico 16. Então, enquanto você abre, eu vou falando para a gente ganhar tempo. Você sabe que, Levítico, todo mundo sabe que são as leis, né? Levítico 16, 29. Você sabe que na Bíblia, no Antigo Testamento, para o povo judeu, havia 5 tipos de jejum. Existia o primeiro e o mais importante, que é o que nós vamos falar agora. Existiam mais 4, depois do exílio da Babilônia, foi colocado mais 4. E daí é mais... Eu não vou falar sobre isso agora, porque não é o caso, tá? Se houver uma outra oportunidade, eu falo. Mas vamos falar do jejum, da lei de Moisés, o mais importante deles, o jejum que se chama... Poxa, poderia ter escrito, né? Bom, chama Yom Kippur. Yom é Y-O-M, K-I-P-P-U-R. Este jejum é o jejum do dia da expiação. Esse jejum era um jejum de 25 horas. Né? Na verdade, era 24 horas de jejum, mas a preparação era 1 hora antes. Né? Então, a pessoa, por exemplo, vai começar... No caso deles, começava às 6 horas da tarde. Então, eu vou dizer assim, eles podiam comer às 5 horas, porque até às 6 estariam de alguma forma alimentados, né? Então, começava nas 6 horas daquele dia e virava 24 horas, e virava 24 horas até das 6 horas. Mas, na verdade, vamos dizer, seriam 25 horas de jejum, é 24. Mas vocês estão entendendo, né? Comiam 1 hora antes, né? Não era para comer 1 minuto antes, comiam 1 hora antes. Né? Se começava o jejum às 6 horas, não comia às 5h59. Quem já fez isso, queridos? Quem nunca, né? Como diz o outro, né? Quem nunca, né? Às vezes a gente faz criancice mesmo, né? Então, quando começava o jejum, então eles falam jejum de 25 horas, na verdade 24, mas eles falam de 25 por causa disso. Então, o Yom, eu não sei se pronuncia assim, provavelmente não, né? Mas eu vou falar, né, do jeito que eu sei. Yom Kippur era o jejum que acontecia uma vez ao ano, quando o sacerdote entrava nos santos dos santos para expiação dos pecados do povo de Israel. Então, a palavra do Senhor diz que isso é perpétuo para eles, né? Esse jejum de 24 horas é perpétuo para eles. Inclusive, queridos, né? Inclusive, vocês sabem, tem vários tipos de jejum, né? Se der, a gente até prepara uma aula para falar sobre isso, mas
O jejum de 24 horas inclui relações sexuais, amém? Então, quando você está num jejum de 24 horas, inclui relações sexuais no jejum. Então, você não se relaciona, né? Então, essa era a lei, essa era a orientação. Aí, talvez você diga, mas pastora, naquele papo, né? É Antigo Testamento? Claro, queridos, que é Antigo Testamento. Nós falamos alguma vez aqui, vamos fazer o jejum de Yom Kippur, nada disso. Eu estou usando esse texto para trazer às claras algumas revelações da palavra do Senhor. Para mostrar como a palavra do Senhor se completa, não se contradiz, e como diz a Bíblia, o Novo Testamento é a sombra do Antigo. Então, eu só estou falando disso, isso não é uma prática cristã, né, é uma prática judaica, mas eu estou falando disso para que você entenda o que eu quero falar para nós lá no Novo Testamento, tá bom? Então era um dia, o dia todo era dedicado ao jejum, às orações e às confissões, né? Então, esse dia, como era o dia da expiação dos pecados, era um dia de confissão de pecados. E essa palavra, que é aqui, que eu quero que você se atente, essa palavra, Yom Kippur, quer dizer ao que cobre. Cobre de cobrir, amém? Não metal, tá? Ao que cobre. Aquele que cobre. Então, esse jejum de expiação, esse Yom Kippur, era o jejum que cobria. Porque você sabe, né? Aquele sacrifício cobria o pecado do povo de Israel, amém? Aquele pecado de uma vez por ano, no Santo dos Santos, cobria todo o pecado do povo de Israel. E você sabe, não vamos falar sobre isso agora, mas para você entender o cobrir, né? O cobrir não é extinguir. Quem extinguiu o pecado foi o Cordeiro Santo de Deus. Até então, os pecados só eram cobertos. Amém, queridos? Hoje, os nossos pecados foram esquecidos. Amém? Os nossos pecados foram pagos. Mas no Antigo Testamento, eles eram cobertos. Você se lembra lá, Adão e Eva, né? Quando pecaram, se cingiram lá de folhas... Do que eram as folhas? Não lembro. Se cingiram lá de folhas. Mas o próprio Deus os cobriu com a pele de um cordeiro. Então, você sabe, o Antigo Testamento era só a cobertura dos pecados, né? Agora, no Novo Testamento, não. No Novo Testamento, com a morte de Jesus, o único sacrifício, e é por isso, né? O único sacrifício, né? Os nossos pecados que nós já cometemos, os nossos pecados que nós cometemos, e os pecados que nós ainda, infelizmente, vamos cometer, já estão pagos. Amém? Ô, queridos, dá um amenzinho. Isso é maravilhoso. Isso é um presente para nós, né? Então, essa palavra, Yom Kippur, quer dizer o que cobre. Então, eu gostaria que você fosse em Marcos, capítulo 2. Marcos 2. Marcos 2, verso 18. Não, essa aqui. Marcos 2, 18. Então, esse texto é aquele texto que eu falei para você que eu tive uma experiência com o Senhor, né, a respeito de jejum, né? Aí eu quero compartilhar com você. Marcos 2, 18 diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram lhe perguntar: por que jejuam? Foram perguntar para Jesus: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus e não jejuam os teus discípulos? Jesus lhes respondeu: podem os convidados para o casamento
jejuar enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Verso 20. Mas o tempo virá, Jesus falando, amém? Mas o tempo virá em que lhes será tirado o noivo, e naquele dia jejuarão. Isso é para nós, amém, queridos? O noivo não nos foi tirado? Isso é para nós. Verso 21. Ninguém costura remendo de pano novo em vestido velho. Se eu fizer, o remendo novo rompe, o velho e a rotura fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo rompe os odres. Estragam-se tanto o vinho como os odres. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Amém? Aleluia. Queridos, eu vou falar, você sabe, né? Que na palavra do Senhor, quando nós lemos a palavra do Senhor, existe o Logos, que é a interpretação literária, a interpretação dentro da cultura. Existe o Rema, que é a revelação em cima daquele Logos, em cima daquele tema. Então, eu vou falar do Logos primeiro, e depois eu vou falar do Rema, tá bom? Então, por que o Senhor fala isso, né? Você entendeu, os discípulos de João chegaram, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, e foram perguntar, escuta, por que só a gente jejua? Se isso é tão explícito na lei, se nós temos que jejuar, e nessa época, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. E ele diz, se isso é tão comum na lei, por que os discípulos de João jejuam? Nós, fariseus, jejuamos e os teus discípulos não jejuam. E daí Jesus disse, eles não jejuam porque o noivo está com eles, né? E no estudo diz que isso era uma prática em Israel. Os casamentos duravam festas de 1 semana. Você sabe que não é só em Israel, né? Você sabe que antigamente no Brasil também era assim, né? Parece que o casamento da minha mãe teve 3 dias de festa. E ela nem tinha dinheiro para isso, viu, gente? Então era comum. Em Israel, eram 1 semana. E nessa semana de festa, era liberado o jejum. O jejum era liberado nessa semana. Então, os judeus, né, que tinham a prática de jejuar 2 vezes por semana, quando estavam em um casamento, né, junto com o noivo, então eles não precisavam, eles eram isentos de jejuar. Então, quando o Senhor falou isso para eles, eles sabiam que Jesus estava falando, né? Devem ter ficado muito irados, né? Porque o Senhor estava falando que ele era o noivo, né? Então, quando o Senhor falou isso, eles entenderam o que o Senhor estava falando. Só que o Senhor não para nessa explicação. Ele poderia parar por aí, amém, queridos? Se fosse só uma coisa natural, ele poderia parar por aí. Ele poderia falar só isso. Mas eles estão com o noivo, quando eles estão com o noivo, eles não precisam jejuar, quando o noivo vai ser tirado, e quando ele for tirado, aí sim, eles jejuarão. Mas olha, né, o que ele continua falando no 21. Ninguém costura remendo de pano novo em vestido velho. Se o fizer, o remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. O que o remendo novo faz num pano rasgado? Que a gente coloca remendo se estiver rasgado, amém? Alguém quer arriscar? Cobre. Yom Kippur. Cobre. Queridos, a nossa prática espiritual de jejum, ela vai cobrir os rasgos da nossa vida espiritual. Onde nós temos fragilidade, onde está mais esgarçado, ou de repente onde foi rasgado, a prática do jejum vai nos cobrir, vai cobrir o nosso rasgo, vai cobrir aonde está esgarçado, vai cobrir. E daí o Senhor continua, né? No verso 22.
Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer o vinho novo, rompe os odres, e estragam-se tanto o vinho como os odres. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Enquanto Jesus não tinha morrido e não tinha ressuscitado, nós não estávamos na nova dispensação. Amém, queridos? O Espírito ainda não estava em nós. Estava sobre os homens, né? Mas não estava em nós. Então, o Senhor estava dizendo, não adianta eles jejuarem agora. O noivo está aqui. Agora, quando eles forem feitos, odres novos, porque quando Jesus morreu e ressuscitou, e quando nós entregamos nossas vidas para o Senhor, nós somos feitos odres novos. Amém, queridos? É uma outra realidade. A nossa vida é outra. Aí sim, eles podiam receber o vinho novo. Sabe o que isso significa? Que o jejum traz uma novidade de vida para mim e para você. E se você olhar aí no título da sua Bíblia, você vai ver. Acerca do jejum, o jejum está falando de jejum, queridos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos jejuar. Isso tem que ser uma prática nossa. Você vê, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Você sabe o que Jesus fala a respeito de nós em relação aos fariseus? Que se a nossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, se puder achar esse texto para mim, amor. Se a nossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, então nós temos que fazer mais que eles. Então, não estou falando que você tem que jejuar 3 vezes por semana, amém? Eu só estou querendo dizer para você, isso é você e Deus. O que eu estou querendo dizer para você é que é uma prática que nós precisamos ter. Nós não podemos entrar semana e sair semana sem essa prática espiritual. Porque orar é uma prática espiritual. Porque ler a palavra é uma prática espiritual. E jejuar é uma prática espiritual. Porque vai nos cobrir. Mateus 5:20. Se puder deixar aberto aí, Mateus 5:20. Vou até marcar aqui na minha, Mateus 5:20. Olha, que interessante, queridos. É que é claro que você sabe que os títulos são colocados, né, nos estudos, porque quando as cartas, os evangelhos foram escritos, não tinha título, amém? Era uma carta, né? Mas Mateus 5:20, se você olhar um pouquinho para cima aí do 16 ao 18, está falando do quê? Do jejum, não está? Na sua Bíblia? 5, 16 ao 18? Mas eu vou falar, não está? Não, eu sei. Mas eu estou dizendo, o texto que a gente vai ler é o 5:20, mas eu estou dizendo que uns versículos anteriores, do 16 ao 18, está falando do jejum. Então, eu vou ler a partir do 19. Não ajunteis tesouros, eu vou ler a partir do 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, aquela parte que eu já li, né? Já li. 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver... Onde está, pastor? Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Por isso que eu estou falando, vocês não estão nem concordando, né? Tá, eu vou ler o 18. Não, vou ler a partir do 17. Não penseis... ótimo, vou ler a partir do 17.
Desculpa, tá, gente? 5:17. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas, mas não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Amém, queridos? Para quem gosta de acabar com o Antigo Testamento. Palavras de Jesus, tá? Não penseis que vim destruir a lei e os profetas, mas não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar os homens, olha, queridos, que sério isso. Ai, meu Deus, que sério isso. Qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Ai. Você entende, queridos? Nós temos que ser melhores. Nós temos que fazer mais. Porque a nossa condição é outra. Agora o Senhor não está sobre nós, o Senhor está em nós. Nós temos que ser melhores. Nós temos que fazer mais. Nós temos que servir mais. Então, se os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, como nós cristãos não vamos jejuar? Como que essa prática não vai fazer parte das nossas vidas? Como? Nós temos que fazer essas coisas sem deixar aquelas. Amém, queridos? Eu não vou falar todos os outros textos, não vai dar, eu não vou correr, mas eu vou só finalizar aqui, a gente continua, né? Então, Wesley tem a parte 2, tá? Mas eu vou falar só para ficar gravado. Nós, além de tudo que é usado do jejum, que para a semana que vem eu vou falar, mas isso é uma coisa mais clara para você, você já sabe, né? A maioria daqui já sabe, mas eu vou pontuar, vou dar os versículos e tal, mas existe uma dimensão espiritual. Existe um Yom Kippur, existe quando nós jejuamos que nos cobre, existe um vinho novo derramado sobre nós quando nós jejuamos, e não quando nós jejuamos de uma forma obrigada e nem da boca para fora, sabe? Né? Eu sei que às vezes, né, o pastor vem aqui na frente e ele impõe um jejum para a igreja. Eu sei que não é fácil, queridos, às vezes não é fácil nem para mim. Às vezes acabei de sair de às vezes eu queria fazer daí ele vem, impõe um jejum, você fala, mas vamos nós, né? Mas quando nós entendemos que o jejum nos leva para uma outra dimensão espiritual, nós vamos receber isso de uma outra forma.